Olá! O que vem em sua mente quando pensa em valsa? Uma dança? Salões? Grandes vestidos? Romance? Bem, essa realmente é a visão que prevalece sobre esse gênero musical, mas a valsa é muito mais que isso. Neste vídeo vamos conhecer um pouco sobre a história de Aracaju, através da perspectiva da música, sobre Ceciliano Avelino da Cruz e suas valsas. A nossa pesquisa estuda a valsa em Aracaju durante os anos de 1890 a 1930, período em que a Belle Époque fazia grande sucesso aqui na nossa cidade, que não havia mais de 30 anos de fundada. Não custa lembrar que a Belle Époque surgiu na França por volta do século XIX e a reflexo de um momento aparente de paz na Europa. Esse período foi marcado por avanços na ciência, mudanças de padrões de comportamento pelos ideais de civilização e modernidade aos moldes europeus. As artes e a arquitetura também refletem esse período com forte presença do ecletismo. E no Brasil é possível ver ainda hoje resquícios desse período, especialmente no traço arquitetônico dos centros históricos de algumas cidades. Em Aracaju não é diferente. Aqui, por exemplo, é comum observar características do neogótico nos templos religiosos cristãos e do neoclássico em edificações civis, por exemplo. Aracaju era realmente diferente. Se na época era o bondinho que levava os aracajuanos de um lugar para o outro, hoje nós vamos fazer um passeio diferente, pelas linhas da pesquisa. O objetivo desse trabalho é estudar a valsa em Aracaju desde os anos de 1890 a 1930, com enfoque especial para as valsas do Ceciliano Avelino da Cruz. Aliás, o problema norteador dessa pesquisa foi: a valsa ainda prevalecia na música em Aracaju durante a Belle Époque? É que no início do século XX, outros gêneros musicais passaram a ganhar mais espaço, como o machixe, o choro, o bolero, o tango e o foxtrot. O Rio de Janeiro, na época capital do Brasil, apresentava um panorama musical diversificado, com o choro, o samba, a música sinfônica e de câmara nos moldes da estética centro-europeia dos séculos XVIII e XIX. Porém, no acervo do Museu da Polícia Militar de Sergipe, as valsas de Ceciliano, datadas da primeira metade do século XX, apresentam uma quantidade instigante em comparação a outros gêneros musicais. O estudo sobre a valsa em Aracaju foi desenvolvido por meio da pesquisa hemerográfica e musicográfica. A pesquisa nos jornais considerou as edições disponíveis no site da Hemeroteca Digital Nacional e, para fazer o levantamento na plataforma, utilizamos a palavra valsa. Assim, conseguimos levantar um total de 47 menções, sendo 23 notícias, 22 ocorrências na literatura abarcando poesias e crônicas, um anúncio de venda de partituras e uma falha do sistema. É interessante observar como a valsa está presente na literatura, seja através da poesia ou dos folhetins. Então, mesmo não fazendo referência direta ao contexto aracajuano, tem relação com o panorama local, pois era algo consumido pelas pessoas leitoras da cidade. Já as notícias, que somam 48,9% do total, se referem aos acontecimentos locais. A pesquisa hemerográfica mostrou duas formas diferentes de enxergar a valsa dentro daquele contexto da época. A valsa, na prosa e poesia, era vista apenas como uma dança dentro dos salões. Quando eu a vi valsar, ao par bem conchegada, respirando o veneno da brisa perfumada nas flores do salão, e sentar-se ao sofá, calma, fria, indiferente, tal como se tivesse uma alma que não sente de gelo o coração. No trecho do poema Fogo e Gelo, de autoria desconhecida, o eu lírico contempla sua amada enquanto ela valsa no salão, na esperança que ela lhe notasse. Outro exemplo está no texto Rosa, escrita pelo carioca Luiz Guimarães, que remete também ao ambiente do salão, a valsa dança e uma atmosfera apaixonada, onde o lírico parece lembrar do passado de forma muito melancólica, enquanto a orquestra tocava a valsa. Atravessei de novo, louco, atravessei de novo os salões da festa ruidosa e atordoadora. As luzes eram frias e orquestra. A orquestra preludiou chorando aquela valsa.
Esse imaginário da valsa como algo mais romântico, elitizado, restrito aos bailes, retratados nas poesias e nos folhetins que circulavam no século XIX e XX, ainda está presente hoje em filmes e obras literárias que retratam sobre o passado, mas a valsa é muito mais. Nas ocorrências que estão nas seções de notícias, com eventos que aconteceram ou que ainda iriam ocorrer, a valsa é retratada como algo mais abrangente e acessível, sendo geralmente tocada por bandas filarmônicas ou bandas militares. Além disso, a valsa também é apresentada como um gênero recorrente em diferentes tipos de eventos e repertórios. Um exemplo é o concerto que ocorreu em um dos salões do Palácio Olímpio Campos, em Aracaju, no ano de 1891, no dia 17 de junho, com as seguintes peças: Esperança, Dor e Desejo, valsa de concerto de Beethoven, a Serenata de Schubert, Ave Maria de Gounod, a conhecida Romanza Alba e uma valsa de sua composição, a Clarineta. Aqui, nessa mesma área do palácio, só que na praça, ocorreu outro evento com valsa, dessa vez sendo interpretada pela banda do Batalhão 33. Observamos que, como o evento ocorreu na praça, pode ter contado com a presença de várias pessoas. Além disso, naquele mesmo espaço, mas em um contexto diferente, uma outra notícia trouxe a valsa durante as festividades do Carnaval. Isso ocorreu em 1909. O vencedor deste evento foi o bloco Arranca, que foi acompanhado pela Lira Carlos Gomes, que, para comemorar a vitória, tocou uma de suas valsas, Minha Diva. Mas afinal, quem foi Ceciliano Avelino? Ceciliano foi um músico sergipano, nascido em 4 de janeiro de 1877. Ele atuou como instrumentista, maestro, professor, uma referência para muitos músicos de sua época. Sabemos também que ele auxiliou na formação de bandas filarmônicas, como a banda na cidade do Rosário do Catete. Ceciliano foi mestre da música do corpo policial e também por essa razão é possível encontrar um número expressivo de músicas que ele compôs ou orquestrou para a banda. Esses documentos estão no Museu da Polícia Militar de Sergipe, na cidade de São Cristóvão. Apesar disso, sabemos que o músico passou por dificuldades financeiras, especialmente no fim de sua vida, já reformado da polícia. De acordo com a pesquisadora Olga Andrade, Ceciliano acabou envelhecendo na pobreza, falecendo em 1963. Ceciliano atuou em diferentes espaços e contextos. Na imagem é possível visualizar Ceciliano ao lado do também maestro Domício Fraga, os dois à frente do Orfeão Sergipano, que estava sendo lançado naquele momento no antigo Cine Teatro Rio Branco, no centro comercial de Aracaju. Será que você reconheceria esse espaço de música bem no centro da cidade hoje? É até difícil de imaginar que este prédio já tenha sido o Cine Teatro Rio Branco, pois o prédio já está esquecido e escondido por essas placas comerciais. Pois é, virou loja. Mas aqui já foi um importantíssimo centro cultural da nossa cidade do período da Belle Époque. Inclusive, o próprio Ceciliano atuou aqui musicalmente. Quantas valsas já não foram tocadas aqui nesse lugar? Aqui no Memorial de Sergipe, nós ainda temos reminiscências do antigo Cine Teatro Rio Branco. Dentre os vários gêneros musicais presentes no acervo, chama a atenção o número de valsas escrito por Ceciliano. O acervo contém obras de diversos compositores e vários gêneros. Em relação à produção de Ceciliano, entre composições e arranjos, contabilizam um total de 105 obras, sendo que 72 são valsas. É então um número muito expressivo de valsas, ainda mais que se considerarmos que 48 foram valsas compostas por ele. Esses números reforçam a importância da valsa para a música em Aracaju entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Para a realização dessa parte da pesquisa, selecionamos apenas as valsas criadas por Ceciliano. Todos os documentos são manuscritos e se encontram em fase permanente, pois já não são mais utilizados pela banda da polícia. Cada obra está formada por partes cavadas. A maior parte das valsas compostas por Ceciliano são documentos autógrafos.
Depois de selecionar as valsas, começamos o trabalho de analisar alguns elementos como o título da obra, nome do compositor ou copista, data do documento, dedicatória, instrumentação, tipo de valsa. Quanto ao local, a maior parte das fontes indica Aracaju, mas há também menção a Laranjeiras e Propriá, municípios de Sergipe, e Rio de Janeiro. Alguns manuscritos trazem indicação do tipo da valsa, a saber, valsa lenta, valsa sentimental e valsa serenata. Outra parte interessante das obras são os seus títulos, já que, em sua maioria, elas apresentam um apelo mais feminino. Exemplo disso são as obras Mirena Fontes, Dulce Siqueira Menezes e Neuza Nogueira. Acreditamos que esses títulos possam indicar obras que foram feitas por encomenda para essas personalidades, ou mesmo como homenagem. Outro ponto importante são as partes das dedicatórias a quais ele fazia. Dentre algumas, a gente poderia identificar políticos a quais ele escrevia, familiares, amigos, etc. A partir dos títulos de suas obras, foi possível elaborar um quadro com a tentativa de classificar as temáticas de suas valsas. Em 1914, por exemplo, uma de suas dedicatórias foi para as formandas da Escola Normal, que hoje é o Centro de Turismo de Aracaju, cuja valsa foi intitulada Festa das Moças. Chegamos ao final do nosso roteiro e podemos dizer que a nossa pesquisa tem sido interessante e desafiadora, porque nos motivou a ter um novo olhar para a nossa cidade, reconhecendo nela parte de sua história, como a Belle Époque. Foi muito interessante e resolver esses desafios do nosso projeto, dentre as partes hemerográfica e musicográfica, e se não fosse pelo fato das fontes terem sido digitalizadas, o nosso projeto não teria andamento. Essa pesquisa nos mostrou então que a valsa não somente estava presente na realidade da época, mas que também era muito popular, não somente dentro de salões, mas também no convívio das pessoas. Além disso, a pesquisa revelou a importância do músico Ceciliano Avelino da Cruz, que embora tenha se dedicado profundamente à música, acabou sendo esquecido ao longo do tempo, mas espera que não acabou. Como também estudamos piano, com a orientação da nossa professora, tocaremos uma palhinha de uma das músicas do Ceciliano Avelino da Cruz. Mas vamos nos despedindo por aqui. Tchau, tchau! Com vocês, valsa do Ceciliano Avelino, As Garotinhas no Parque.